Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com todos vocês. A gente volta aqui para mais uma aula de catecismo aqui da Congregação Castelo Forte. Sempre lembrando que nossas aulas de catecismo são feitas com bases neste livro, O Crescendo em Cristo. E você volta aí para o início do vídeo, você vai ter o QR Code que vai te lançar direto para a página onde é possível você comprar esse livro da Editora Concórdia. Nos vídeos aqui a gente está passando como se fosse uma aula muito rapidamente, mas no livro você tem todo o conteúdo, o meu está todo marcado aqui. No livro você tem todo o conteúdo, inclusive exercícios para fixação, tem além de tudo, ainda tem o Catecismo Menor de Martinho Lutero, que está ali no início, até por volta da página 30, a gente tem o Catecismo Menor de Lutero completo. Então hoje a gente vai falar sobre a palavra de Deus novamente, e a gente, depois destes primeiros estudos introdutórios que vocês veem aí, os estudos 1, 2 e 3, que estão neste canal também, você pode procurar, está nessa mesma playlist que está este vídeo aqui, você pode procurar. Agora a gente vai para o estudo de número 4, e agora estamos entrando na questão dos mandamentos. O primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor é Deus. O rapazinho que vai aparecer aí, no mandamento aqui. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Uma primeira coisa que talvez você não saiba, e se sabe, talvez não sabe porque é assim, porque ninguém tem muita certeza do porquê ficou assim. Eu já procurei informações, já estudei, mas ninguém é muito claro sobre isso. Existem igrejas que dividem diferentemente os mandamentos. Para a igreja luterana, esse aqui é o primeiro mandamento, o segundo é a questão do nome de Deus, o terceiro é o guardar o sábado, valorizar a palavra de Deus. A gente vai ver especificamente quando chegar daqui 2 vídeos como a igreja entende esse terceiro mandamento. Para algumas igrejas, esse aqui é o primeiro mandamento. E o que segue ali a seguir, em Êxodo 20, eles, em vez de entender como uma explicação do que seria esse primeiro mandamento, eles têm como um segundo mandamento. E aí você tem, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, e o segundo mandamento é não farás imagem, etc, etc, etc. Só que isso é uma explicação para esse primeiro mandamento. Assim entende a igreja cristã luterana. E se você for percorrendo pelos outros mandamentos, tem outros mandamentos com explicação. Se a gente vai usar o mesmo critério aí de transformar a explicação em mandamento, vai dar mais do que 10 mandamentos. Mas enfim, essas igrejas dividem assim, e daí eles vão renumerando os mandamentos. Então o primeiro mandamento está igual. O segundo mandamento, eles colocam a explicação como sendo o segundo. E aí o que para nós é o segundo, para eles é o terceiro, o que para nós é o terceiro, para eles é o quarto. Por isso, honra teu pai e tua mãe, que para nós é o quarto, para eles seria o quinto mandamento. E por aí vai. Você me perguntaria, então como é que vai dar 10 no final das contas? Eles pegam o 10º mandamento e o 9º mandamento, que falam de cobiça, e juntam os dois num mandamento só. Mas quando a gente chegar na explicação do 9º e do 10º mandamento, você vai ver que faz todo sentido serem mandamentos separados. O texto bíblico não tinha divisões por versículo, não tinha, em muitos casos não tinha nem espaço entre as palavras, entre as letras, e não sei se você percebeu que eu fiz aqui ao contrário o gesto da escrita, isso foi meio assim que acidental, mas na verdade é assim mesmo. O hebraico escreve de trás para frente, a gente diria. Então não tem espaço, não tem vogais, e a gente tem essa divisão conforme nossos estudos, e a gente vai seguir esta divisão que a maior parte da igreja cristã reconhece como sendo a divisão oficial. Uma outra coisa que a gente talvez seja uma das poucas igrejas que fala, é que nós temos 2 tábuas. Não se pode afirmar isso com toda certeza. Igual aqui em Nova Venécia, a gente tem a matriz, uma belíssima igreja, que é a matriz católica, num lugar privilegiado da cidade. Ela tem as tábuas dos mandamentos, a torre dela é as tábuas dos mandamentos. Ali está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 numa, 5 na outra, se eu não estiver lembrando errado. Mas eu acho que está assim, porque eu já vi outras igrejas católicas que dividem diferentemente nessas placas da frente aí, igrejas luteranas também. A gente divide, para critério de estudos, em primeira tábua, os mandamentos de 1 a 3. Na segunda tábua, de 7
a 10. Por que isso? Porque os 3 primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento para com Deus. O que eu poderia dizer que é o nosso relacionamento vertical. Os outros 7 mandamentos também são palavra de Deus. Quem peca contra eles, peca também contra Deus, mas eles dizem respeito com o nosso relacionamento para com o nosso próximo. Então a gente poderia dizer que eles tratam do nosso relacionamento horizontal. Então a gente tem essas duas dimensões nos mandamentos: o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Vamos seguir aqui com o nosso estudo, e eu vou passar para vocês aqui um vídeo que eu preparei que mostra onde foi que esses mandamentos começaram, aliás, onde esses mandamentos foi dado, onde acontece toda a história. Essa história está toda por escrito aqui no livro, e aqui eu só fiz um vídeo para a gente ilustrar ela um pouquinho. Então aí a gente tem o globo terrestre, todos vocês conhecem ele. São recursos do Google Maps, qualquer um de vocês pode fazer isso. Na verdade, do Google Earth. Google Maps você não consegue esse globinho terrestre aí não. Então a gente vai partir de Nova Venécia, aqui nesse pedacinho do Brasil. Nova Venécia é uma cidade não muito grande, você vê aí, você vê toda a cidade de Nova Venécia nesse quadrinho aí. Aqui é o centro da cidade, aqui em cima já saindo para São Gabriel. Nova Venécia o centro, por aqui é Castelo Forte. Centro de Nova Venécia, a gente vai tentar achar aqui agora a outra congregação luterana, a Congregação Concórdia aí. Congregação Concórdia, aqui é a quadra da congregação. Do outro lado da cidade, então, Congregação Castelo Forte. A gente tem mais uma ainda, que é a Vida Nova. Então, qual a distância daqui, ou onde aconteceu essa história de Êxodo 19 e 20 que a gente vê aqui no livro? Vamos ver se a gente consegue perceber o tamanho dessa distância. Nessa região aqui, bastante desértica, a gente tem todo acontecimento da história. Várias coisas da história bíblica acontecem por esta região aqui. Nós temos aí o Mar Vermelho. Lá para cima a gente tem algo que nos interessa bastante, que é bem específico para essa história de Êxodo 19 e 20, que é o Monte Sinai. No Monte Sinai, estavam ali ao pé do Monte Sinai os israelitas que tinham acabado de conseguir a sua libertação. Aliás, Deus os tinha libertado do Egito. Eles estão ali esperando pela aliança com Deus e os 10 mandamentos. Monte Sinai, eu coloquei umas alturas ali para vocês verem a altura dele, cerca de 2.200 metros de altitude. A Pedra do Elefante aqui em Nova Venécia tem cerca de 600 metros de altura, então ele é mais de 3 vezes mais alto que a Pedra do Elefante, no nível do mar, considerando o nível do mar, claro. Então aqui, em volta do Monte Sinai, acontece a história dos 10 mandamentos. O povo começa ali a sua peregrinação, ali a gente tem a história de pecado contra Deus, eles se voltam contra Deus, e mesmo tendo visto toda a libertação, tendo sido libertados por Deus, eles recebem os mandamentos, e quando Moisés desce com esses mandamentos, eles estão lá fazendo uma folia para um Deus falso. Coisa que o ser humano parece que faz até hoje. Deus dá todas as orientações, é o caso que a gente está estudando hoje nos mandamentos, e a gente parece não quer saber. Então a gente volta aqui para Nova Venécia, voltamos para a nossa congregação Castelo Forte. Quando estiver funcionando tudo certinho, você é convidado a estar conosco
em todas as nossas programações, em todos os nossos cultos também. Aí você vê como é rápido para a gente viajar pelo mundo hoje em dia, mesmo que seja de forma virtual, a gente vai viajando e vai viajando rapidamente. Foi só para a gente ter um pouco da ideia de onde aconteceu toda essa história que está ali em Êxodo 19 e 20. E o meu próximo slide aqui diz assim: todos os povos devem conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus que traz para nós aquilo que Deus espera de cada um de nós. A vontade de Deus traz para nós aquilo que vai nos dar a salvação. Eu tenho umas perguntas para a gente fazer aqui, para nós. Que povo estava reunido ao pé do Monte Sinai há cerca de 3.500 anos? No livro tem a resposta. Com que palavras Deus começou a falar ao povo? Aproveita você também, lê os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão escritos em Êxodo capítulo 20. Está tudo ali. Se você não conseguir identificar um por um, pode entrar em contato comigo aí pelo comentário desse vídeo que a gente ajuda. Quem nos faz conhecer a sua vontade nos 10 mandamentos? Quem é que deu a vontade para nós dos mandamentos? E vontade aqui não é desejo, mas aquilo que deveria acontecer. Por que você deve conhecer os 10 mandamentos? Qual a resposta para essa pergunta? Pense um pouquinho sobre isso, as respostas estão no livro. E os textos bíblicos que eu sugiro para que você estude, e se possível, saiba de cor, Mateus 4,10. Jesus respondeu: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Tem gente que tem dificuldade com esse texto aqui, mas ele na verdade, ele é simples. É um texto que fala de prioridades. E a palavra de Deus, às vezes, dentro de uma casa, vai dividir famílias. Porque o ser humano não renascido em Cristo, ele não quer saber de Deus. Então, a partir do momento que alguém na casa se torna crente em Deus, isso vai ofender o pecado do outro. E o outro vai espernear, vai falar mal da fé. Mas a nós cabe ouvirmos a palavra de Deus e ficar firme nela. Até mesmo como um testemunho para salvar esse pai, essa mãe ou esses filhos que não querem saber de Deus. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E um último versículo: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Olha como nós, seres humanos, somos falhos. A gente promete uma coisa que acha que vai conseguir fazer, alguma coisa acontece e a gente não consegue. Deus nunca falha em suas promessas. Por isso, outro texto bíblico diria: maldito aquele que confia no homem, maldito aquele que confia no ser humano, que deposita a sua fé em pessoas, porque estas nada podem fazer. Antes de falar o que aprendemos nessa lição, eu quero ressaltar só algumas coisas da doutrina bíblica. O único Deus verdadeiro é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Se alguma igreja acredita em Deus Pai, mas não acredita que o Filho é Deus, nem que o Espírito Santo é Deus, essa igreja não salva, essa igreja não tem a palavra de salvação. A única igreja que pode levar à vida eterna é aquela que ensina que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. A gente já falou sobre isso em um dos nossos vídeos anteriores. Você pode recuperar esse vídeo e assistir também se você não assistiu. Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Se adorarmos um outro Deus ou qualquer criatura, estaremos adorando um ídolo, um Deus falso, pecando contra o primeiro mandamento. É pecado contra o primeiro mandamento colocar qualquer coisa, qualquer ser no lugar da nossa devoção ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estaremos pecando também contra esse mandamento se temermos a qualquer criatura mais do que a Deus. Eu acabei de dizer isso aqui. Pecamos ainda contra esse mandamento quando confiamos em alguém
ou em alguma coisa mais do que em Deus. Não tem problema confiar nas pessoas. A gente tem amigos, a gente confia em nossos pais, nós esperamos que nossos filhos confiem em nós, nós gostaríamos muito de confiar em nossos líderes políticos, por exemplo. A gente carece de líderes políticos que a gente possa confiar, mas não colocar estas pessoas no lugar de Deus. A nossa fé só em Deus. A confiança em Deus deve ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Isso é repetido diversas vezes nesse estudo. O primeiro mandamento é o resumo dos outros mandamentos, porque se a gente não tem Deus em primeiro lugar, deixa eu só colocar o mandamento como ele está lá, para que a gente veja de novo. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Se a gente não tem isso em nossa vida, os outros mandamentos a gente vai ignorar também, porque a gente cumpre a vontade desse Deus amoroso, porque ele nos leva à vida eterna. O primeiro mandamento, então, é o resumo dos demais. Se pudéssemos cumprir este mandamento, poderíamos cumprir todos os outros. Se confiarmos em Deus acima de todas as coisas, só a Ele iremos recorrer nas nossas necessidades. A quem você recorre na hora da dificuldade? Você vai para o hospital quando está doente, não vai? É o certo a se fazer. Mas você vai no hospital confiando em Deus, sabendo que Deus pode trabalhar por meio dos médicos, porque Ele deu inteligência para os médicos. Não foi à toa, foi para que a gente procure os médicos. Ele deu inteligência aos cientistas para criarem remédios, para cuidar da nossa saúde. E às vezes a pessoa fala assim, não, Deus vai me curar por meio de um milagre. Mas Ele pode fazer isso? Pode fazer também por meio dos médicos que vão cuidar de nós. Mas o médico não é meu Deus. E ele pode fazer tudo. Se não estiver na vontade de Deus que eu me recupere, eu não vou me recuperar. Então nós confiamos em Deus e entregamos a Deus todos os nossos pedidos, toda a nossa gratidão. Finalmente, o que aprendemos nesta lição? Tenho certeza de que o Deus triuno é o meu melhor e mais querido amigo. Por isso quero esforçar-me em servi-lo com uma vida santa e evitar tudo que seja contrário à sua santa vontade. Só a Ele dirigirei minhas orações nas horas de sofrimento, e só a Ele servirei, pois só Ele é Deus, a Ele entregarei o meu coração. Essa foi então a lição de número 4, a nossa lição de hoje. Qualquer dúvida você pode escrever aí nos comentários. Se você é membro aqui da Congregação Castelo Forte, meu aluno aqui do Catecismo, você tem meu telefone, você pode perguntar diretamente a mim também. Se algum dos pais que está assistindo junto tem alguma dúvida... Desculpe, eu não entendi. Se algum dos pais que está assistindo junto tem alguma dúvida, só desculpa que o meu celular começou a dar respostas aqui para quando eu falei em dúvidas. Se alguém então tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que nós falamos, escreva aí nos comentários, escreva para mim, liga para mim e a gente vai então tirando todas as dúvidas para ajudar nossos filhos a crescerem na palavra de Deus. Se você mora em algum lugar que não tem como você levar seus filhos ao catecismo, talvez esses vídeos sejam úteis para isso. Que Deus te abençoe, a gente volta depois com o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui no final de novo aquele QR Code se você quiser comprar o livro da Editora Concórdia para ajudar nesse processo de estudo. Que Deus te abençoe.